Nesta noite, eu gostaria de falar com vocês sobre este tema, confiando em Deus na noite escura. E o nosso texto está no livro de Salmos, no Salmo 30, versículos 1 ao 12. Neste salmo que nós vamos meditar nesta noite, o salmo sobre o qual nós iremos meditar consiste no seguinte: vocês não precisam anotar tudo isso, gente. Isso aí depois vocês pegam no site. O que vocês precisam anotar são as ideias principais, aquilo que Deus fala com você. Porque senão você não vai conseguir anotar rapidamente essas coisas, correto? Mas se você tiver velocidade e for taquigráfico, manda brasa. Então veja só, nos versículos 1 ao 3... nós temos o louvor pessoal de Davi. Eu só quero dar a vocês uma posição sobre como nós vamos nos locomover, tá bom? Então nós vamos falar sobre o louvor pessoal de Davi. Nos versículos 4 ao 5, nós vamos falar sobre a chamada de Davi para o louvor corporativo. Davi então chama a congregação para louvar com ele. Vamos, nos versículos 6 e 7, entender a razão da disciplina de Deus a Davi. Ele errou. E, nos versículos 8 ao 10, nós vamos analisar a atitude de Davi diante da ira divina, porque quando nós falamos sobre ira de Deus, você não pode pensar num Deus irado como se estivesse mandando, cuspindo fogo, pegando a sua mão poderosa como um murro e sacudindo a terra. A ira de Deus significa o desprezo, uma punição, um castigo, alguma coisa nesse sentido. E nos versículos 11 ao 12, nós vamos analisar a alegria de Davi por ter experimentado o poder de Deus e por ter se reencontrado com a verdadeira razão da sua vida neste mundo. Então é isso que nós vamos ver nesta noite. Recapitulando, o louvor pessoal de Davi, por que ele louva, por que ele chama o povo para louvar com ele. Então, qual é a razão de Deus ter disciplinado Davi? Vamos ver a atitude de Davi diante da ira de Deus. Ele ficou decepcionado, ele ficou amargurado, ele se queixou contra Deus. E nós vamos ver a restauração de Davi, a sua alegria por ter experimentado o poder, a bondade, a misericórdia do Senhor, e como ele se reencontrou com o verdadeiro sentido da sua vida. A primeira coisa então que nós vamos ver nos versículos 1 ao 3 é: aprenda a louvar a Deus por tudo o que ele faz na sua vida. O Espírito Santo diz para você hoje: aprenda a louvar a Deus por tudo que ele faz na sua vida. Nós, como seres humanos, dizemos: mas eu louvo a Deus. Na verdade, sejamos honestos, louvamos mesmo? Exaltamos mesmo? Reconhecemos o que Deus está fazendo em nossas vidas? Ou nós mais reclamamos do que louvamos a Deus? O que vocês acham? Vocês não acham que nós precisamos aprender a louvar a Deus pelo que Ele tem feito? E não precisamos aprender as razões dele permitir que nós passemos por momentos difíceis? Muito bem. O verso 1, então, estabelece todo o contexto deste salmo. Vamos ler o verso 1. Ó Senhor Deus, o que ele diz? Ó Senhor Deus, eu te louvo, porque me socorreste e não deixaste que os meus inimigos zombassem de mim. Vamos lá. O que os inimigos estavam fazendo com Davi? Queriam fazer com ele? Estavam zombando dele. Pelo menos tinham a intenção de zombar dele. Não é isso? E Deus fez o quê? O socorreu.
E o que Davi fez? Davi louvou a Deus, porque Deus não permitiu que os inimigos zombassem de Davi, o escrachassem, acabassem com ele. Não é isso? A preocupação de Davi, neste versículo 1 então, é o quê? Exaltar a Deus. E o que significa exaltar a Deus? Exaltar, o verbo exaltar no hebraico, significa erguer, mas erguer bem para cima, colocar bem lá no alto, enlevar, colocar no mais alto plano a figura que nós queremos ou a coisa que nós queremos que todo mundo veja. O que Davi está tentando fazer aqui é mostrar às pessoas o caráter de Deus. Davi está dizendo publicamente: olha o Deus que eu creio, olha o Deus que vocês creem, olha o nosso Deus. Ele pega Deus e arranca lá do fundo do seu coração e coloca lá em cima. Ele não coloca a si mesmo, como muitos fazem, porque muitas pessoas exaltam a si próprios, ou não é verdade? Olha o que eu fiz, olha o quanto eu faço, eu estou lutando, eu estou fazendo, sou eu que consigo. Mas Davi está tentando mostrar às pessoas a sua ineficiência e a eficiência de Deus. Vamos supor que nós estivéssemos andando por um deserto, como um povo, e nós estaríamos sedentos num deserto muito árido, e então encontrássemos lá no meio do deserto um poço, como daqueles que existem lá na Palestina. Alguém abriu um poço, está lá onde se leva as ovelhas para beberem água, e nós encontrássemos esse poço, e o que nós teríamos que fazer? Elaborar um balde, construir um balde, se não houvesse um lá. E o que nós temos que fazer? Amarrar esse balde com uma corda onde? Lá no pau, não é isso? Como é que é o nome que a gente dá aqui, meu Deus do céu? Hã? Mas tem um outro nome que a gente dava, que a gente chamava antigamente as meninas de perna fina, né? Então a gente tinha as meninas de perna fina, falavam assim: aquela ali é perna de pau de poço, né? Fininho. Então o que acontece? A gente jogaria o balde lá no fundo, não é isso? E nós faríamos o quê? Puxaríamos a água para cima. Isso é exaltar. Nós estamos com sede. Nós precisamos daquilo que está lá no fundo do poço. Mas não apenas nós queremos aquilo para compartilhar com outras pessoas que estão sedentas também. E nós, quando puxamos a água para cima e trazemos no balde, nós queremos dizer aos outros: olha, essa água não é só para mim, é para vocês também. E se vocês não beberem desta água, vocês vão morrer de sede. Se vocês não beberem dessa água, vocês não vão se refrigerar. E o seu corpo vai perecer. Quando nós nos dispomos a falar publicamente de Deus, é justamente isso que nós estamos dizendo. Nós estamos tirando a verdadeira água de um poço, tá? Nós estamos tirando aquela água que as pessoas não veem e estamos dizendo para eles: vocês precisam disto. Vocês precisam desse líquido, porque se vocês não beberem, vocês vão morrer. Por isso, então, creia que Deus pode socorrê-lo em momentos de escuridão e honrá-lo. Entretanto, ande corretamente e tenha sede por ele. Então, o que Deus está nos dizendo? Que ele é um Deus que socorre. Não é isso? Vocês estão comigo, gente? Deus é um Deus que socorre. Deus é um Deus que pode nos proteger. Mas nós precisamos aprender a honrá-lo também. E principalmente, andar corretamente diante dele e ter sede e fome por ele. Há pessoas que já não têm mais sede e fome por ele, e nós vamos tratar disso. Vamos olhar o versículo 2 agora. O que diz lá?
porque o verso 2 nos dá mais pistas sobre o que Davi estava enfrentando. Ó Senhor, leiam comigo, ó Senhor meu Deus, veja agora, eu gritei pedindo ajuda. O que Davi fez? O que ele fez? Ele gritou pedindo ajuda. Por incrível que pareça, as igrejas hoje não aprendem mais a estudar a Bíblia. O que eles querem é um idiota gritando, feito um palhaço lá na frente, dizendo que todo mundo vai receber o que eles querem, mas não entendem nada sobre o caráter de Deus. Quando você começa a meditar na palavra de Deus, parece que é um esforço descomunal, mas é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. O que Davi fez então? Gritou pedindo ajuda, e o que Deus fez? E Deus fez o quê? Curou Davi. Então Davi era um homem curado, mas ele estava doente. Então veja bem, Davi estava doente. E Davi continua dizendo o que Deus fez na vida dele. Veja que ele está falando isso publicamente. Tu me salvaste do quê? Da morte. Eu estava entre aqueles que, o quê? Que iam para o mundo dos mortos. Mas repare bem agora a conjunção. Mas tu me fizeste viver novamente. Então vamos pensar. Davi era um homem que estava doente. E ele estava próximo à morte. E Davi chegou a pensar, eu estou caminhando para a morte, para a sepultura. E era justamente isso que todo mundo pensava, achava e falava. E Davi estava acreditando nisso. Mas de repente o que ele fez? Ele gritou pedindo ajuda. E o que Deus fez? Então, este homem doente, caminhando para a morte, para a sepultura, os seus inimigos, presunçosamente, enchiam suas mentes com o pensamento: esse homem está acabado. Esse homem não tem mais chance de viver. Ele está agora destroçado. Ele vai perder o trono, outro vai entrar no lugar dele. Pessoas poderiam já estar disputando o lugar de Davi. Às vezes você ouve esse tipo de voz também. A sua vida está acabada. Não tem mais chance. A sua família ruiu. É o que você ouve muitas vezes. Se você não ouve vozes externas, você ouve vozes internas. Muitas vezes você pode ouvir que você está no fundo do poço. E não há quem possa libertá-lo, salvá-lo de lá. Você pode ter sido acometido por uma doença grave. E alguém diz, é o teu fim. E você concorda com essas vozes dizendo, é o meu fim. Então você começa a caminhar para a sepultura, como Davi. No entanto, Deus é o Senhor da sua vida. Assim como ele era o Senhor da vida de Davi. E a palavra Senhor significa o quê? Que Deus é o seu dono. E significa que é Ele quem determina o início e o final de todas as coisas. E é Ele quem determina se haverá recomeço, se haverá restauração ou não. Deus resolveu restaurar a vida de Davi. Porque Davi clamou a ele. Mas não é porque Davi clamou que Deus restaurou, mas porque era a vontade de Deus. Talvez você está ouvindo uma voz que você não deve clamar, que você não deve buscar, que o seu fim chegou mesmo. Mas Deus está dizendo o contrário. Ele está dizendo, eu estou esperando de você um clamor. Mas você não deve simplesmente clamar a Deus por uma mudança só por mudar.
Você deve conhecer as razões da sua mudança. Por que você quer mudar? Por que você quer viver? Por que Davi queria viver? É isso que nós precisamos pensar. Mas antes de tratarmos esse assunto, é bom que você creia em algo. Não diga que é o fim, quando Deus lhe dá a esperança para um recomeço, através do seu trabalho de restauração. Você não pode dizer que sua vida chegou ao fim. Você não pode dizer que você não tem saída. Se Deus é poderoso para abrir as portas para você. Você não pode dizer que o desânimo tomou conta do seu coração, da sua mente, que você não vale mais nada, que você é imprestável, que você é indigno, que você não tem valor, porque você tem. Permita a Deus agir na sua vida. Se Deus está lhe dando uma oportunidade para ser restaurado, não despreze essa oportunidade ou este oferecimento divino. Aceite-o de todo o coração. Porque Deus pode estar reiniciando um trabalho que se perdeu lá atrás. E Deus pode estar fazendo algo novo, extraordinário na sua vida. Vamos seguir então. Em segundo lugar. Nossa, como pulou. Em segundo lugar, exalte a Deus e o seu caráter, tanto individual como publicamente. Davi até agora ele está louvando a Deus, por quê? Porque ele era um homem doente. Ele estava sendo considerado como um homem morto. Um homem totalmente perdido. Eu acho que eu vou ficar de pé, irmãos. Eu não estou me sentindo bem, eu não sei se vocês estão respondendo, se eu estou conseguindo, vocês não conseguem enxergar a minha cara, eu estou ficando preocupado aqui. Então vejamos. Estou ficando nervoso, hein? Então veja só. Olha que eu abro a porta do carro e pulo fora, hein? Então veja só. Nós vimos que Davi era um homem doente. Um homem que estava perdendo o seu trono. E ele foi chamado por Deus para reinar. Deus deu uma missão a ele que não era só de reinar. Davi tinha que ser um homem de Deus. E ele estava perdendo isso. Seus inimigos estavam felizes com isso. E ele estava considerando o seu caminho para a sepultura mesmo. Ele já estava traçando os seus planos para o final da sua vida. Mas de repente, ele percebeu que esta não era a vontade de Deus para ele. E ele começou a clamar. Veja, ele não foi procurar alguém para soluções. Como nós fazemos. Muitas vezes, nós estamos enfrentando algum problema e queremos buscar a solução. Mas esquecemos de buscar Deus. Você está com um problema de droga, você então vai procurar um grupo que fala sobre como se livrar das drogas. Mas se você não buscar Deus, você não vai se livrar dela nunca. E se você se encontrar com Deus e tiver forças para se livrar, você vai ter que se manter com Ele para se manter limpo. Porque no momento em que você se afastar dele, você volta àquela antiga condição. Se você foi um alcoólatra e se encontrou com Deus e Ele lhe deu força para você abandonar o álcool, e se você abandoná-lo por um segundo, você volta à antiga condição. Repare no seu próprio temperamento, que não é nada de adicto. É um hábito que você traz lá da sua família. Você aprendeu a ser assim. Se você teve uma mãe mandona e você é mulher, é bem possível que você queira ser mandona também. Se a sua família, lá dentro da sua família, tinha um jeito de emburrar com tudo e logo não prestar atenção, porque muitas pessoas não prestam atenção em todo o pensamento. Quando alguma coisa agride
Uma palavra agride, pronto, parece que cai um mundo. Ela não procura entender a ideia e logo esperneia, cai em todas as penas. Perdem logo a paciência, a humildade. Então você se encontrou com Deus e logo você percebeu que precisava ter paciência, calma, tolerância. E é uma luta constante isso, não é? Mas afaste-se 1 minuto da palavra de Deus, 1 segundo, e você percebe que o seu velho temperamento volta. Por que isso? Você não é uma nova criatura? Claro que é. Mas a sua alma tem que se render ao Espírito, como eu disse domingo. Tanto o Espírito como o corpo são duas áreas inconscientes que nós temos. São duas áreas que têm que se render. A quem? A alma. Ou melhor, o corpo à alma. E a alma se rende ao Espírito quando este é habitado pelo Espírito Santo. Mas a alma não consegue se render ao Espírito Santo se a minha alma não ler por meio do corpo a palavra de Deus. Se você não for um praticante da leitura da Bíblia, dificilmente você vai ter um espírito forte. E dificilmente a sua alma irá se render ao Espírito Santo de Deus. Você precisa ter esses dois elementos, o Espírito Santo agindo na sua vida e a palavra de Deus. Em nenhum lugar da Bíblia diz que o nosso espírito tem consciência, mas ele nos dá uma consciência de religiosidade, de que existe um mundo espiritual. E quando o Espírito Santo habita no nosso espírito, então nós temos a consciência exata de Deus. Assim como o corpo não pensa, o corpo reage. Ele me dá a consciência de que eu vivo em um mundo de outras coisas materiais. E pelo tato, pelo olfato, pela audição, pela visão, pelo paladar, eu experimento todas essas coisas. Quando eu te abraço e você me abraça, nós sentimos o calor da nossa amizade, por meio do corpo. E a alma expressa a sensação, o sentimento. E o Espírito Santo dentro de nós nos diz a condição dos limites, da responsabilidade, da moral. É isso que a Bíblia ensina. Por isso que a nossa alma, ela vai ter que se render ao Espírito. E o corpo tem que se render a uma alma que se rende ao Espírito. E é o que Davi está fazendo aqui. É o que Davi está dizendo. Por um tempo eu vivi dissolutamente. Por um tempo eu vivi irresponsavelmente. Mas eu parei. Deus falou comigo. E eu estou falando com vocês. Davi não está falando do pecado propriamente, mas ele está dizendo que ele errou. De que ele foi um fracasso em um período da vida dele. E agora ele está exaltando Deus e o caráter de Deus publicamente. E ele fala isso tanto para si como para as outras pessoas. Vamos ler então os versículos 4 e 5. Vocês entenderam isso? Cantem louvor a Deus. É o que ele diz. Cantem louvor a Deus. Quem? O Senhor, o dono. Vocês quem? Vocês, o seu povo fiel. Davi, então, ele conclama quem para louvar a Deus com ele? O povo fiel. Repare, nos versículos 1 ao 3, Davi está louvando pessoalmente a Deus e declarando o quê? O que Deus fez na sua vida. Mas agora ele está publicamente dizendo, vocês também devem louvar a Deus comigo. E existe uma razão para isso que nós vamos ver daqui a pouco. Ele diz então, lembrem do que o santo Deus tem feito e lhe deem graças. Veja, Davi fala, lembrem do que o santo Deus. Por que santo Deus? O que é ser santo? Algumas pessoas não têm noção do que é ser santo.
Algumas pessoas têm a ideia de que ser santo é estar, então, separado. Nós temos que ser separados para o uso de Deus. Mas Deus é santo como? Para quem ele é separado? Porque o termo é o mesmo. Se eu sou separado para ser usado por Deus, Deus é santo para ser usado por quem? Por ele mesmo. Mas quais são os objetivos de ser santo? Quais são os motivos para sermos santos? Quais são os motivos para Deus ser santo? O que significa esse termo? Santo é o caráter dele, muito bem, mas santo significa alguma coisa. Santidade tem que ter alguma praticidade. Santidade significa o seguinte, aprenda aí. Santidade significa que nós servimos a um Deus que habita no céu e que está disposto a trazer o céu à terra, a fim de que a terra possa chegar ao céu. O nosso trabalho de santidade, quando nós dizemos assim, eu quero ser santo, não significa que eu quero ser puro, significa que eu quero trabalhar neste mundo para conduzir a terra ao céu, assim como Deus trouxe o céu à terra. Esse é o trabalho da igreja. Quando Paulo diz aos santos que estão em tal cidade, ele está dizendo, aqueles que trabalham pelo céu na terra e lutam para que a terra possa alcançar o céu, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é santidade. Quando nós pensamos em um Deus que é santo, nós estamos declarando, não é um Deus que é puro. Pureza é outra coisa. Santidade significa que Deus está trabalhando. Ele não para que a terra possa ter comunhão com o céu. Isso é santidade. E então, Davi fala agora duas verdades. A sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. E nós precisamos entender isso muito bem. Então Davi convoca aqueles que amam obedecer a Deus, para louvá-lo junto com ele, para exaltá-lo juntamente com ele. E ele pede a essas pessoas que se lembrem do caráter de Deus e dos seus atos, de tudo que Deus tem feito. E eu pergunto a você, em que momento você tem chamado pessoas para louvar a Deus com você? Para as quais você pode apresentar tanto o caráter de Deus que você aprendeu, verdades que você aprendeu, e declarar os atos de Deus na sua vida. Repare que nós chamamos mais as pessoas para reclamarmos e às vezes até para participarmos de conversas que não deveríamos, do que propriamente chamá-los para exaltar a Deus. Nós gostamos de aplaudir quando declaramos num brado forte, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas se eu perguntar, no quê? Vocês saberiam responder? Quantos cristãos saberiam responder sobre a ajuda de Deus? Porque a ajuda de Deus não se refere somente às coisas positivas que recebemos, mas também às transformações que Ele aplica em nós por meio da sua disciplina. Quantos nós somos capazes de respondermos com amor à disciplina de Deus? Quantos nós somos capazes de entendermos que a disciplina de Deus é um ato de amor? Quantos de nós somos humildes o suficientes para aceitarmos correções doutrinárias, teológicas, psicológicas, teóricas, sei lá, comportamentais, com fidelidade e amor?
Nós estamos acostumados a não pensarmos nessas coisas. Nós queremos chegar na igreja e escutar um homem dizendo: hoje Deus vai derramar sobre você as bênçãos, hoje você vai pegar uma mala, hoje você vai pegar uma chave, hoje você vai viajar, hoje você vai receber isso. Revelações das mais variadas, mas nenhuma revelação que te trata da sua moral. É revelação que você vai ganhar isso, é revelação que você vai ganhar aquilo, quando Deus está preocupado que você não seja condenado, que você não pereça e vá para o inferno. Eu estou cansado disso. Algumas pessoas falam assim: mas Walter, você só mete o pau nas igrejas. Eu disse domingo, eu vou dizer de novo, vocês estão enganados. E vocês mentem quando falam isso. Porque quando vocês estudam as cartas do Novo Testamento, e até mesmo os livros proféticos do Velho Testamento, as Escrituras pregam fortemente contra falsos profetas e falsos mestres, em todo o tempo. Pessoas que trazem para dentro da igreja doutrinas erradas, que provêm de filosofias, que afastam do povo de Deus a ação do Espírito Santo e a verdade da palavra de Deus. Você não pode pegar um versículo qualquer, tirar do seu contexto e achar que você conhece tudo. Deixa o trovão para lá, isso é tão comum. O mais importante agora é a presença de Deus aqui. Muito bem. Se você não chama as pessoas se você não motiva e chama as pessoas para louvarem com você, como é que eu posso saber que você é uma pessoa que está experimentando o poder de Deus? Será que então eu vou ter que ficar preso nesses testemunhos? Eu não tinha um carro e Deus me deu um carro. Aí você sai amanhã e bate o carro. E aí Deus não te dá o dinheiro para consertar. Porque ainda você não fez o seguro. Ou então Deus não te deu o dinheiro para fazer o seguro. Chega amanhã, você está andando, vem um animal, um cachorro e entra na frente do seu carro, quebra, cai o para-choque, quebra a lâmpada, quebra tudo lá. E você? Aí só, cachorro miserável, foi o diabo. Mas Deus não tem o poder para guardar? Você tem uma saúde de ferro, mas chega amanhã, você está doente. Quer dizer que você não pode mais falar que Deus pode dar saúde? Mas Deus também pode permitir que você a perca. Por alguma razão de amor, Deus permite todas essas coisas. Se não é apenas só para nos ensinar, é para fortalecer outras pessoas, com o nosso exemplo. A maneira como você reage às situações negativas na sua vida é o exemplo que você dará às pessoas. Isso é uma grande verdade. Quando você convoca pessoas para louvarem a Deus com você, e essas pessoas não são daquelas que gostam de amar e obedecer a Deus, elas dirão logo: nossa, que bobagem, esse camarada que está querendo se colocar acima da gente. Se você começa a chamar pessoas: irmão, você poderia estar comigo? Eu queria agradecer tanto a Deus, descobrir algo dele. Que a ira de Deus dura uma noite só, mas a alegria vem pelo amanhecer. Então a pessoa olha para a tua cara e diz assim: o que é? Você está querendo me ensinar a Bíblia? Não é ensinar a Bíblia, você está passando aquilo que está no seu coração. Mas você não pode achar que todas as pessoas que estão dentro da igreja são realmente cristãs. Porque Deus tem o trigo, mas o inimigo já semeou o joio. Até mesmo dentro da vida daqueles que você pensa que é trigo, que são verdadeiros. Mas eles estão trilhando um caminho errado.
não moralmente. Eles não são imorais, mas as ideias estão começando a negar a verdade de Deus. E isso vai mudando o comportamento. Eles não aceitam estar com você, mas aceitariam estar sobre você. Algumas pessoas nunca estão dispostas a estar lado a lado com você. Mas algumas estão sempre dispostas a estar acima de você, achando que é seu professor. Quando você só está pedindo para alguém louvar a Deus pelo que você descobriu dele e pelo que ele tem feito. Mas você não pode dar ouvidos à voz do inimigo. Você não pode dar ouvidos àqueles que querem achar que são melhores que você. Não tente ser melhor que ninguém, mas chame as pessoas a exaltar a Deus, a colocá-lo para cima. O que você tem que fazer é ensinar as pessoas, ou declarar, publicamente, quem é o seu Deus e o que ele tem feito na sua vida. No verso 5, Davi fala sobre a primeira verdade que ele descobriu de Deus. Qual é? Que a ira de Deus dura só um momento, mas a sua bondade é para toda a vida. A disciplina de Deus em uma noite escura, o trabalhar de Deus em uma noite escura, numa escuridão intensa, é terrível. Dói. Imagine os pais dessas crianças abusadas. Eu peço a Deus que eles se encontrem com o Senhor. Mas você pensa que essa dor vai sair assim magicamente? Se alguns deles conhecem a Deus, ou se alguns deles se encontrarem com Deus, Deus terá que trabalhar muito em suas vidas. Repare o quanto trabalho Deus tem na sua vida, você que carrega traumas e síndromes, por causa de problemas lá de trás. Ainda hoje, quando você se esquece do que Deus pretende fazer ou já fez, aquela luzinha acende e você perde o compasso. Ou não é verdade o que eu estou dizendo? E Deus precisa trabalhar novamente na escuridão da sua alma, trazendo iluminação, trazendo verdades, para equilibrar você, para mantê-lo novamente de pé, equalizado, pronto para servi-lo. Nunca é gostoso ser disciplinado por Deus. Não é muito gostoso ser trabalhado por Ele, ser aperfeiçoado por Ele, ser treinado por Ele. Porque Deus, como nós lemos na Bíblia, Ele é um ser exigente. E nós achamos que Deus é amor, que Ele não exige nada, que Ele só ama. Mas o amor de Deus não é inconsequente e nem incondicional. Não é incondicional. O amor de Deus é condicional. Quando a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Em todo tempo, Deus quer amar essa pessoa, mas a pessoa não quer. Se o amor de Deus fosse incondicional, nós cairíamos na filosofia do universalismo, que no fim acaba tudo bem para todo mundo, mas não é verdade. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então existe uma condição para que o amor de Deus seja preservado em nossas vidas. É a fidelidade, a obediência, é a fé. Se você é uma pessoa que não está disposta a andar com Deus, você não o experimentará. E então você vai correr atrás de pessoas que encham seus ouvidos com ideias que te satisfaçam. Mas você não as encontrará nesse lugar.
porque eu não estou disposto a mentir para vocês. Há mais de 40 anos eu estudo a Bíblia teologicamente. E aprendi a escolher meus professores. Eu procuro não me deixar levar por ventos da modernidade. Continuo na prática antiga do ensino do Evangelho. Porque dessa maneira, e só dessa maneira, é que nós podemos ser fortalecidos. Por isso que eu ensino a vocês a anotarem ideias, trazer bloco de notas, que vocês tirem fotos dessas coisas para depois pensar. Colocamos no site tanto o vídeo como o áudio, como as notas, para que vocês possam ter material suficiente. E se vocês forem responsáveis, vocês irão lá e irão aprender. Do contrário, vocês irão buscar professores segundo o seu gosto. Porque vocês passam a acreditar numa mentira, num caminho fácil, num caminho místico, coisa que Deus não é assim. Bom, onde nós estamos? No versículo 4 e 5. E então, Davi fala da segunda verdade, qual é? O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Se a primeira verdade se refere a Deus, a segunda verdade se refere ao homem. Como eu disse, não é fácil estar debaixo do trabalhar de Deus. Algumas pessoas dizem assim, não, mas quando Deus trabalha na vida é uma delícia. Imagine Paulo. Ele vai numa cidade açoitado. Vai em outra cidade, é espancado. Vai em outra cidade, é apedrejado. Imagine você, na sua família, quantos dos teus parentes te aceitam? Hã? Mas às vezes Deus permite que eles venham até você e te afronte. Ou não é? Sim ou não? Parece que as pessoas querem humilhar você. Lá no seu trabalho, se você falar de Deus no momento adequado para as pessoas, o que elas irão dizer? Mas sabe o que é a coisa mais bonita? É que Deus quer que você fale. Deus não é onisciente. Ele não conhece todas as coisas de antemão. E quando você fala, ele já sabe o que as pessoas vão responder. Alguns vão rejeitar e outros vão aceitar. Mas Deus quer que você fale. Porque a verdade precisa ser dita. Irmãos, eu não estou aqui brincando. Eu não estou aqui tentando convencer você que já é crente durão, de longo dos anos, que já entrou com umas ideias malucas na sua cabeça. Eu não vou brigar com você. Eu prometo a você que eu não vou ficar brigando com você. Você ande pelo caminho que você quiser. Mas eu vou só falar do Evangelho. E é isso. Coisa simples. O Evangelho ele é simples. Mas ele não é esse simplismo que se propaga por aí. Bem diferente. Então chegamos ao ponto onde nós temos que entender qual é a razão da ira de Deus. Olha, Davi era um homem doente, foi curado pelo Senhor. Ele declara publicamente. E ele pede para as pessoas cantarem com ele, louvarem a Deus com ele. E ele declara, olha, a dureza de Deus dura uma noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Isso quer dizer, olha meus irmãos, Deus trabalhou na minha vida e não foi fácil. Chorei a noite inteira. Mas de manhã veio uma iluminação. E eu entendi o trabalhar de Deus na minha vida. Você pode estar agora com a vida amarrada. E alguém chega para você e fala assim, é o demônio.
Simples assim. É o demônio. É o que os cristãos aprenderam a falar com esses pregadores que estão por aí. Tudo é o demônio. Mas é você que está amarrando sua vida. Porque você não está aprendendo a trabalhar de Deus. Você não abre os seus olhos para entender o que Deus está fazendo na sua vida e o que Ele quer fazer na sua vida e onde Ele quer que você atue e como Ele deve atuar. Mas se você cair nesse simplismo, que é o demônio, que é uma desgraça em cima da sua vida, basta orar. Psicologicamente, em um mês você fica maravilhado. No segundo mês você volta a ser o que era. Ou você se engaja, ou você entende que Deus está chamando você para servi-lo e ser um homem responsável, uma mulher responsável, ou então você vai ser sempre o que é, uma pessoa oscilante, vacilante, como as ondas do mar, vai e vem, vai e vem. Entenderam ou não? Então, quando eu falo sobre essa questão de exaltar a Deus, eu tenho que pensar então, o que nós temos que fazer? Motive as pessoas fiéis a louvarem a Deus juntamente com você, tanto pelos seus feitos como pelo seu caráter. Será que você tem coragem de chamar alguém para dizer, olha, eu aprendi de Deus hoje alguma coisa. Quem sabe eu vou chegar em casa e a minha mulher vai falar assim, hoje eu aprendi com o meu amado mestre. E ela vai me chamar para louvar a Deus por alguma coisa. Quem sabe eu vou chamá-la para louvar a Deus por alguma coisa extraordinária que Deus fez na minha vida. Nós nos esquecemos, todos nós nos esquecemos, todos nós falhamos nesse requisito. E vocês vão ver que a Bíblia ensina a fazer isso. E isso aproxima as pessoas. Aproxima por meio de um bom caminho. Imagine, fulano, vem cá, você não acha que aquela pessoa ficou assim, 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 assim? Com aquela cara de diabo mesmo. É mesmo. Eu não havia reparado, é mesmo. Então você acaba participando de uma conversa onde você joga pessoas contra pessoas. E você diz assim, o diabo está na vida da pessoa, mas o diabo está na sua vida. Porque você já leu o livro de Provérbios? Que Deus não abençoa, Ele odeia, Ele abomina. Alguém já diz assim, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Não, senhor. Deus odeia o pecado e odeia aquele que peca. Que conversa é essa? Você não lê Bíblia, não é? Deus odeia tanto o pecado como aquele que peca. O que Deus quer é oferecer o seu amor para salvar. E a condição começa. Você quer ou não quer? Em primeira instância, o amor de Deus é gratuito. Porque é Ele que te chama. Você não quer ir a Ele. Você que está aqui hoje, você não quer saber dessa conversa que eu estou tendo aqui. Isso aqui é uma chatice. Basta dar um trovãozinho e você fala, ai meu Deus, ai que hora que não vamos sair daqui. Pode ser que nunca o teto caia em cima de nós. Vamos supor que passa o trem aqui, o cargueiro, aquele descarrilho e mata aqui. Mata os da frente aqui, ó. As velhas aqui que já tá no fim do osso, já cai tudo aí. Já, vamos tudo para... Então vamos em frente. Terceiro, cuidado com a presunção pecaminosa. Quando você diz assim,
Eu louvo a Deus porque Ele é poderoso. Olha os hinos que nós cantamos, muitos deles. O Senhor vai me libertar, o Senhor vai fazer eu andar sobre o inimigo. As próprias pessoas que cantam, daqui 3 meses, quando estão fora das paradas de sucesso evangélica ou gospel, estão andando com o inimigo. Tem cantores que fizeram sucesso e hoje estão cantando aí, em baladas. Está cheio. Na nossa época, Zé, conjuntos que se formaram, os caras nunca leram Bíblia e escreveram hinos. Da onde vieram essas palavras? Eles aprenderam tecnicamente a fazer isso. Eles tinham alguma dose de poesia, eles tinham um dote poético e aprenderam a rimar. Mas era uma poesia que fugia acraseado, experiência. Eles não tinham experiência nenhuma com Deus. Gostavam de ver o show. Gostavam de ver as pessoas pulando. Nós vemos verdadeiros malucos hoje chegando em cima de um púlpito e dizendo assim, vamos tirar o pezinho do chão. Como se louvor fosse uma dança, fosse uma festinha mundana. E eu já disse a vocês aqui, eu não entendo como igrejas podem pagar 1 milhão de pessoas para cantores evangélicos. Por que não pega esse dinheiro e não ajuda o hospital? Não importa que religião seja, vá, ajuda lá a casa do cego, da caridade, ajuda lá, alguém está precisando. Eu só sei de uma coisa, a Bíblia é clara de novo, de graça recebestes, de graça dai. Você não pode cobrar para cantar, você não pode cobrar para pregar, você não pode cobrar para fazer casamento, funeral, batismo, etc e tal. Nem para orar. Isso não é negócio. Declarar Deus que eu coloquei no alto, é minha obrigação de fazer isso individual e publicamente. Porque Ele me salvou. Então, cuidado com a presunção pecaminosa. Versículos 6 e 7. Nós vamos ler nesses versículos que Davi, em um momento de sua vida, endureceu o seu coração. Endureceu como? Com a autoconfiança. Ele foi se embrenhando num caminho, foi acreditando, e foi perdendo o respeito, o temor a Deus. E por fim, a presunção pecaminosa tomou o seu coração, porque a presunção se baseia na prosperidade. Você começa a se sentir uma pessoa abençoada, e não se preocupa se sabe ou não se está crescendo em Cristo. É muito comum você ouvir pessoas que estão morrendo dentro de uma igreja morta. Está cheio de gente lá, mas não existe temor, não existe respeito, não existe mais verdade. E a pessoa diz assim, eu nasci aqui, fui abençoado aqui, aqui eu vou ficar, aqui eu vou viver, aqui eu vou morrer. Não é que você vai morrer, você já está morrendo, já está morto. Você já não sabe mais enxergar o que é morte e o que é vida. Você já não entende mais o que é respeito e o que é desrespeito. Você já não consegue discernir o que é presença de Deus ou não. O que é graça e o que é desgraça. O que é bênção e o que é maldição. O que é luz e o que é escuridão. Jesus chegou ao ponto de dizer, cuidado com a luz que você tem no seu coração, para que ela não se transforme em escuridão.
Faça o exercício, melhor dizer, não faça. Ao meio-dia, arregale os seus olhos e olhe para o sol. E você vai ver que aquela luz te cega. Algumas pessoas que pensam que encontraram a luz, estão se cegando. Porque estão seguindo cegos. E por seguirem cegos, estão se tornando cegos também. Tome cuidado quando você acha que se sente seguro. Que você chegou a um patamar. Você diz assim, bom, agora cheguei onde eu queria, que bom. Rapidinho você pode cair dali. Vejamos o que diz Davi. Versículos 6 e 7. Eu me senti o quê? E ele fez o quê? Ah lá, sentimento. E o sentimento deu ocasião ao quê? Ao pensamento. E o que ele pensou? Nunca terei dificuldades. Ele é o rei. Ele matou o gigante. Ele fez o reino crescer. Ele é um homem respeitado. Olha só o que ele diz agora. Ó Senhor Deus. Mais uma vez ele chama Deus de Senhor, de dono. Tu foste bom para mim. E me protegeste como uma fortaleza, onde? Nas montanhas. Você se lembra? Ele estava fugindo de quem? De Saul. Viveu nas cavernas. Ele estava entregue à morte todos os dias. Mas olha agora. Depois tu, o quê? Te escondeste de mim. E eu fiquei com medo. Um homem seguro, um homem forte, um homem guerreiro, um homem que teve inúmeras experiências com Deus de livramento, libertações e está com medo. Por quê? Porque ele não tem mais a presença de Deus na sua vida. É isso que ele está dizendo. Ele tem tudo. Ele tem concubina, ele tem comida. Imagina ele falar, estou com fome. Lá vem a turma, é uva, maçã. Não é assim que os reis comiam antigamente? Né? Maçã, peras, melancia. Pega aquele frango assim, ó, e puxa. Lambe os dedos, pega aquele pedaço de carne de porco, assim, arranca, assim, na porco o judeu não ia comer, mas uma ovelha, pega aquela vitela, assim, traz assim na boca, arranca com os dentes, tudo, uma coisa fabulosa, fica na barba aquele óleo da cozinha. Então, o tempero, o cheiro, você imagina? Muitas pessoas se sentem abençoadas por Deus. Eu converso com umas pessoas e falo, como é que você está? Eu sou um abençoado. Isso que é presunção. Por que não fala, Deus tem me abençoado? Por que essa história? Eu sou. Você não é nada. Você toma cuidado. Você acha que pode servir a Deus como você quer? Que você pode estar na presença dele quando você quer? Eles acham que nenhum mal lhes sucederá. E isso cresce dentro do seu coração enganoso. Mas olha o que Jeremias fala sobre o coração, em versículo 17, verso 9, eu fiz aqui, coloquei aqui para vocês lerem. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Deus não vai curar você mais. A sua alma não tem jeito.
O que Deus quer é que você se renda a Ele. Que você adestre a sua alma a obedecê-lo. Porque a sua alma já se contaminou. Existe uma natureza dentro de você chamada natureza pecaminosa, que ela é tendenciosa contra Deus. Ela quer satisfazer as suas emoções. Quando a Bíblia fala do seu corpo mortal, ele não está falando do corpo carne. Se você, homem, quer sair com outra mulher e fazer sexo, e ter orgasmo, e ficar... Tanto que um dia o pai entrou em casa, e ele entrou com a mulher, e ele escutou na sala. Ele falou para a mulher: vou matar o namorado da nossa filha, desgraçado. Quando ele abriu lá, era o Guga jogando. Então, na verdade, o orgasmo faz o quê? Alimenta um sentimento. E o corpo responde, porque o corpo tem sua química. Mas não é o corpo que fala assim, eu quero sexo, eu quero sexo. É a alma que quer. Se você quiser fugir, se você está passando por um problema sério e você quer fugir dele, se desligar dele, a sua alma diz, não quero mais pensar nisso, porque você tem medo de sofrer, você está com medo de tomar decisões. Não é à toa que o Evangelho e a própria o Novo Testamento ensina que o homem tem que crucificar a si mesmo. Morrer para si mesmo. Onde está o eu? Não está no corpo, nem no espírito, está na alma. Que é o centro de seus desejos, suas emoções, sua vontade. Quem pode entender isso? Deus diz, você acha que pode controlar isso sozinho? Você acha que pode controlar a sua doença? Você acha que pode ser feliz com algumas receitinhas? Eu preciso fazer um trabalho duro dentro de você. Olha uma criança quando ela está com algum problema e vai ao psicólogo. Você acha que é uma ou duas visitinhas no psicólogo resolve o problema? É necessário um trabalho duro? É necessário observação, desenhos. Observar, falar, escutar. Motivar a criança a abrir o bico. Leva tempo. E você acha que vai fazer uma corrente numa igreja e Deus vai te dar, eu vim fazer a corrente. Vamos pôr a mão aqui, todo mundo põe a mão assim. Você não parece estar encarcerado. A sua atitude não é essa. A sua atitude é essa. De celebração, de reconhecimento, de aprendizado, de submissão. Já falei demais, irmãos. A presunção nos alcança quando deixamos de respeitar a Deus. Quando nós nos acomodamos sobre as coisas que Ele já nos proporcionou. Você já se acomodou. Agora você acha que é o bambambam, que não vai acontecer mais nada. Paramos de nos sentir gratos. Qual foi a última vez que você levantou as mãos e disse, Senhor, como eu te sou grato pela minha família, te sou grato por tudo que está acontecendo, até pelas coisas difíceis que eu não entendo. Quando foi que você parou? Porque Deus está trabalhando, está treinando você. Quando Deus permite que você chegue ao nível da sua incapacidade, é para lhe provar que você tem que depender dEle.
Você que o conhece. A presunção chega quando nós deixamos de viver para a sua glória. Nós não queremos mais manifestar sua bondade, o seu poder, a sua misericórdia, o seu amor. Nós só queremos. Quando nós deixamos de buscar a sua vontade e os seus planos para as nossas vidas, você só pensa em ser o vitorioso, o bam. Deus vai me dar vitória. Aí você pega o telefone, irmã, eu estou com um problema, está vendo alguma coisa? Sabe o que ela vê? Sempre um bicho preto. Eu não quero falar nada contra, não tem nada a ver contra a raça negra, mas parece que todo diabo é preto. Mas a gente vê nos países brancos, que cor que é o diabo? O diabo é branco, vermelho, preto, amarelo, seja lá a cor que for. Mas o diabo é um espírito. E não tem nada a ver. É sempre estou vendo o diabo, é o diabo que está travancando, é o Zé Pilintra, é o tranca-rua, é o sete dedo, e tem o 9 dedo. Agora mais um diabo aí na rua, 9 dedo. Parece que ele é o pai de todos eles. A presunção é um negócio tão miserável que ele é capaz de fazer com que os nossos elogios a Deus sejam falsos. Quando uma pessoa diz, o meu Deus me sustenta, o meu Deus me segura. Você fala isso para que as pessoas se impressionem. Puxa, esse homem é um homem de Deus. Você tem medo de dizer, olha, eu estou sendo sustentado por Deus. Eu não tenho forças, mas Deus está me sustentando. Mas não. Deus jamais vai deixar eu cair. Está aqui, ó, homem de fé. Perdi meus músculos tudo, né? Mas estou cada vez pior, irmão. Mas tudo bem. Aquele é o homem de fé. E não é verdade. Isso é uma mentira. Você não é homem de fé. Você não pode ver um rabo de saia. Se você perder alguns reais do seu bolso, você vê o que acontece. Jesus disse, se alguém tirar sua túnica, tirar sua capa, dê também sua túnica. Se um ladrão chegar para você, me dá o seu celular, você esconde a carteira. Que homem de Deus é você? Você não é nada. Você está sempre tentando se arrumar. Vamos ser honestos, irmãos. Nós temos falhado. São traços do nosso caráter falho, que Deus está lutando para consertar. Vocês me permitem seguir mais um pouco? A presunção que resulta de uma fé falsa como essa, ela se torna uma assassina. Ela vem para matar, destruir você. Quando você passa a acreditar nos seus conceitos, nas suas crenças pessoais. Eu estou na igreja, eu sou da corrente. Seja do que você quiser. Você sabe de onde veio essas práticas, se não do ocultismo, da macumbaria? Essas coisas entraram na igreja, porque pessoas que não se converteram, ficaram dentro da igreja e passaram uma ideia. E as pessoas compraram a ideia. Porque trabalhar individualmente é muito difícil. Vou dizer de novo. Os pastores da atualidade inventam
um monte de coisa para atrair multidões para a igreja. Aí você vai falar com eles, tome cuidado, queridos, isso é muito perigoso. Eles dizem, não, com o tempo eles vão ouvindo o evangelho e vão se convertendo, mas está acontecendo o inverso. Essas pessoas que ingressam na igreja verdadeiramente não se convertem, eles influenciam os convertidos a Deus a se afastarem dele. Com todo respeito a vocês, psicólogos e filósofos, hoje nós temos mais psicologia e psicoterapia dentro da igreja do que evangelho. Pega esses livros que estão sendo escritos. Você vai ver conselhos só psicológicos. Tratados, verdadeiros tratados filosóficos em nome de Deus. Você não encontra Bíblia nos escritos, nas editoras. Porque isso não vende. Porque o povo de Deus está se afastando dele. Não quer mais crer na verdade de Deus, não quer mais confiar nele. E quando nós vivemos desse modo, deixamos de experimentar sua presença. Então nós buscamos fazer de nossas reuniões uma festinha particular. Vamos colocar luzes estroboscópicas, vamos piscar, luz negra. Vamos colocar os instrumentos nos últimos volumes. Você baixista, senta o porrete. Você na guitarra e na bateria, meta o pau nesse negócio. Vamos fazer esse povo balançar. Mas balançar sobre o quê? Sobre o ritmo. Quando acerca de Deus estão desgraçadamente perdidos. Quando Davi diz, Senhor, quando o Senhor se afastou de mim por causa do meu pecado, eu fiquei sem chão, fiquei sem medo, eu fiquei com medo. Eu perdi o presente, o futuro e a esperança. Porque a pessoa sem Deus, mesmo em meio a tudo que tem, ela percebe que não tem nada. Uma pessoa que já experimentou o poder de Deus na sua vida, percebe isso. Sem Deus você não é nada. Mas se você ainda não se converteu, isso não significa nada para você. Mas para uma pessoa que já amou a Deus, e não consegue mais experimentar a sua presença, ela perde tudo. Por isso, cuidado com a sua autoconfiança. E, portanto, não seja presunçoso, mas ande em temor diante do seu Deus. Aprenda a respeitá-lo. Vocês nunca ouviram o que Tiago disse? Você não deve dizer, eu vou aqui, vou ali. Você deve dizer, eu vou até ali, se Deus quiser. Porque se Deus não quiser, você não chega nem ali. Se Deus não quiser, eu me levanto aqui agora e caio morto. Será que eu estou falando alguma bobagem a vocês? Ou eu estou ensinando vocês a serem equilibrados? Confie na misericórdia de Deus, para que você retome o verdadeiro sentido da sua vida, que é o quê? Viver para a sua glória. Versículos 8 ao 10. Davi, ele revela a sua atitude em relação a Deus. Ele se coloca nas mãos dele. Vamos ler. Ó Senhor Deus, eu te chamei e pedi a tua ajuda. Se eu morrer, que lucrarás com isso? Será que os mortos podem te louvar? Será que eles podem anunciar que és fiel? Ó Deus, escuta-me
e tem compaixão de mim. Ajuda-me, Senhor Deus. A coisa mais difícil nessa vida, sabe qual é? É confiar a si próprio a alguém que está bravo conosco. Vocês homens sabem bem quando a mulher está brava. Vocês veem assim, minha querida, ela, nem com essa conversa. Sai lá. Daqui a pouco você volta de novo, meu bem, me perdoa. E você vai tentando, até que ela mansa. Mas os homens também são iguais. A mulher vem falar alguma coisa, desculpe, agora não adianta, agora já foi. A questão é, por que você quer confiar em uma pessoa que está brava com você? Por que Davi queria confiar em Deus? Há pessoas que ficaram bravas com você que você não faz a mínima de se aproximar delas. Mas por que você se aproxima de uma pessoa que está brava com você? Porque você conhece o seu caráter. Você sabe que aquela pessoa é bondosa, misericordiosa, ela é decente, ela é digna. Ou não é? Por que Davi busca a Deus? Porque ele é decente, ele é digno, ele é santo. Ele se preocupa com seus filhos. E Davi, quando diz, Senhor, eu não quero morrer, ele não está sendo aqui autocentrado. Ele não está dizendo, eu não mereço morrer. Ele está dizendo outra coisa. Sabe o que Davi pede? Ele está dizendo quase isso aqui, ó. Livra-me da morte. Ajuda-me a ser novamente a pessoa que te amava de todo o coração. Pois quero que meus pulmões sejam usados para anunciar a tua grandeza a todos, pois o pó não tem voz e não serve para esse propósito. Senhor, se o Senhor quiser me matar, tudo bem, mas me dá uma chance. Me dá uma chance para que eu possa ser restaurado. Me dá uma chance para que eu possa voltar a ser quem eu era. E melhor ainda, me dá uma chance para acabar com esse cristão técnico e ser um homem de Deus verdadeiramente falando. Portanto, se Deus está lhe proporcionando um recomeço ou restauração, tenha o desejo de viver para o prazer dele e confie na sua misericórdia. Esse é o conselho de Deus para nós. Se Deus hoje está dizendo para você, escuta, eu quero trabalhar de novo na sua vida. Você se afastou de mim, mas hoje você abriu seu coração. Mas não repita os mesmos erros lá de trás. Tenho o desejo de viver para o meu prazer. Qual é o problema? Quando você vive para me dar prazer, você aprende a ser melhor para o seu próximo, para os outros. Se você não vive para o meu prazer, você se torna uma pessoa egoísta, orgulhosa, diferente. Uma pessoa perniciosa, amarrada, de cara fechada, que não aceita nada, não aceita mudança. Para finalizar, todos digam graças a Deus. Obrigado. Seja uma extensão do poder, da bondade, do amor e da misericórdia divina sobre a terra. Você foi chamado para isso. Eu tenho uma raiva dessas coisas que entraram na igreja. Jovem tem que ter folia. A reunião de jovens tem que ser um estouro. Será que vocês não aprenderam que a igreja nasceram com grupo pequeno? Por que o jovem não pode aprender a fazer grupo pequeno na escola? Por que não pode aprender a fazer grupo pequeno com os amigos? Por que ele não aprende a compartilhar sua fé? Tem que ser louvorzão. O que deu esses louvorzões? Não deu em nada. Foi perda de tempo. Nós temos que ensinar as pessoas a fazerem o que elas devem fazer.
Entre as mulheres, sociedades femininas dentro das igrejas, fazer bolo, fazer comida para pastor. É para fazer festinha, para bordar. Vocês são chamados para ensinar, instruir. E os homens? Para atormentar as mulheres. Eles são chamados para instruir. E os velhos? Para ficar recebendo pão molhado no leite e na boca? Para raspar a gengiva? Eles também são chamados para instruir. Nós estamos perdendo muito tempo com esquemas e métodos que Jesus nunca nos pediu. Vocês ficam o tempo todo tentando consertar seus problemas e não vai evangelizar, não vai discipular. Vocês não vão resolver, solucionar suas vidas nunca. Nunca! Eu tenho insônia, então você vai num curso de insônia gospel. Mas se você não se comprometer com os propósitos de Deus, você vai continuar tendo insônia. Davi diz, diante de todos, sobre a sua transformação. Ele diz, tu mudaste o meu choro, que durou a noite inteira, em dança alegre. Não era uma coreografia, era uma espontaneidade. Afastaste de mim a tristeza e me cercaste do quê? De alegria. Nem a alegria que tudo estava bem. É a alegria de poder voltar a viver. Não é simplesmente voltar a viver por viver, mas voltar a viver para Deus. Propósito este que nunca deveria ter saído do seu coração, mas que um dia saiu. E por isso ele se enfraqueceu e foi punido, castigado, adoeceu e quase morreu. Esse é o nosso problema, o problema de alguns, de muitos. Vocês não vão resolver nada enquanto vocês não resolverem viver para Deus. Porque as soluções que vocês estão procurando não passam de interesse pessoal. Vocês querem resolver os seus problemas para ficarem livres de outros, mas não vão ficar enquanto vocês não viverem para Ele. Ah, então não pode mais estudar nada? Ora, por favor, não venha com retórica. Vocês sabem muito bem o que eu estou falando. Não venham querer maquiar minhas palavras, porque isso eu não aceito. Eu sou um homem de Deus, porque Ele tem me sustentado. Por mim não seria. Mas a cada revelação que Ele me dá, Ele me convence da sua glória e da sua graça. E procuro me submeter a Ele. Então Davi usa uma conjunção. Por isso, olha o que ele diz. Não ficarei calado. E então ele vem com outra conjunção. Mas, adversativamente, em vez de ficar calado, o que ele vai fazer? Cantarei louvores a ti, ponto. Então ele diz, ó Senhor, de novo, tu és o meu dono, ó meu dono, tu és o meu Deus, eu te darei graças para sempre. Sabe o que eu vou fazer, Deus? Eu vou falar às pessoas da tua grandeza, eu vou cantar diante das pessoas a tua grandeza. E sabe o que eu farei para o Senhor? Te darei graças para sempre.
porque tu és o meu dono e o meu Deus. Mas deixe-me responder a questão, por que Davi pediu às pessoas que louvassem o Senhor com ele? Porque ele agora é uma nova criatura. Se você não está disposto que pessoas louvem a Deus com você, é porque você não tem nada. É por isso que você não chama ninguém para louvar a Deus com você, porque você não tem nada dentro de você, é um poço que está faltando balde. Ele se tornou uma nova criatura. E ele pede, povo, associe-se comigo, porque eu nasci de novo. Associe-se comigo, com alguém que se mostrou fraco em um período da vida, irresponsável, que viveu um período da sua vida somente para os seus interesses, e foi a minha ruína. E eu descobri que esse não era o jeito certo de se viver. Associe-se com esse homem. Vocês estão olhando para um rei, que vocês sempre julgaram forte, o rei que mata Golias, o rei que matou o urso, o leão. Mas eu fui um fraco, eu falhei. A minha doença foi uma punição divina. Eu sei que o ser humano quer sempre se associar a pessoas bem vestidas, fortes. Mas aqui está um homem agora, rasgado por dentro, quebrado pelo Deus Todo-Poderoso, que quer proclamar sua grandeza, porque eu percebi que se eu não for uma extensão dele na terra, qual a razão para ir para o céu? Qual é a finalidade da minha vida? Ele não somente pede a Deus que tenha misericórdia, mas nas entrelinhas ele pede que o povo também tenha o mesmo sentimento por ele, de misericórdia. Assim como Deus teve misericórdia, teve pena de mim, irmãos, olhem para mim e tenham pena de mim. Me aceitem, mas me aceitem como um homem de Deus, como um mensageiro de Deus, porque eu não vou ficar mais calado. Aceite um rei que gosta de cantar louvores para o Senhor. Aceitem um rei que gosta de falar da grandeza de Deus para vocês. A igreja foi chamada para isso. E eu quero terminar com um texto bíblico que está lá em Colossenses capítulo 3, versículos 14 ao 17, se vocês me permitem. Porque eu falo muito mesmo. Vamos lá? Vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Então o que nós entendemos? Que Deus está falando com o seu povo, um povo que ele amou e escolheu para ser dele. Qual é a condição para manter o amor? Qual é a condição? Não. Ser dele. Pertencer a ele. Então ele diz assim, como é que você se pertence a Deus? Como é que você pertence a Deus? Por isso ele vai usar essa conjunção. Portanto, o que ele diz? Vistam-se do quê? De misericórdia, de bondade, de humildade, delicadeza e paciência. É isso que você é. E agora? Perdoem uns aos outros. É o que Davi está dizendo, me perdoem, irmãos. Davi não contou o seu erro, mas ele contou a sua condição.
caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Perdoar deve ser o nosso estilo de vida. Mas parece que deixamos isso de lado. Tem mulher e homem que ficam 2, 3 dias sem conversar com o cônjuge. Assim, ó. O que é? Depois eu vou. É isso que Paulo está falando. Cadê o amor de Deus na sua vida? Você não é povo de Deus agindo assim. Eu sei que algumas mentes aqui não querem ouvir essas coisas. E acima de tudo, tenham amor. Pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Amor aqui não é sentimento, não. São atos. São os atos que ele está falando que nós devemos fazer. Ou ter. E então ele diz, se vocês fizerem isso, e agora o que ele fala? E a paz que Cristo dá, dirija vocês nas suas decisões. Pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo. E sejam agradecidos. Davi, quando ele se tornou interesseiro, ele abandonou o povo. E Deus o abandonou. Quando você se torna interesseiro, você não se preocupa na unidade. Só se preocupa com você. Você pode dizer agora assim para outros irmãos aí, eu não concordo com o que o Walter está dizendo. Analise primeiro, para depois você comentar. Pergunte para mim, com que base? E nós vamos marcar e vamos conversar. Mas você tem que ter calma. Tem que ter paciência. O que é a paz de Deus para dirigir você? Algumas pessoas não sabem. Só acham que é aquela convicção. Mas não é só isso. Quando Deus diz aqui que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, isto é, que toda decisão que você tomar deve trazer prazer a Ele. Deve trazer o quê? A sua concordância. São os seus termos. Eu senti paz e por isso fui e fiz. O que é isso? Você não analisou se você está quebrando alguma verdade bíblica? Algum princípio bíblico? Você vem com essa conversa para cima de mim? Eu senti convicção e paz no meu interior, eu fui e falei. Que isso? Você falou e trouxe uma confusão dos infernos. Você precisa respeitar. Eu entrei no ônibus, senti paz, convicção e abri o bico, me deram uma surra. Bem feito. Deviam ter jogado você pela janela. Você tem que respeitar. A paz de Cristo traz edificação. Ela forma a família. Ela faz união e não desunião. Sejam agradecidos. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Por isso Paulo diz, ensinem, instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Mas não é isso que nós fazemos nas igrejas. Nós nem queremos aprender a ensinar e a instruir pessoas. E então ele diz, cantem salmos e canções espirituais. Isto é, coisas
que façam com que a alma se renda às verdades e princípios divinos. No mesmo hino, nós restitui o que é meu. E depois do mesmo hino, diz, tudo é teu. O cara não sabe nem o que ele está falando. Isso prova que esse camarada tem um dom poético, mas esse hino não surgiu do nada, surgiu do nada. Restitui o que é meu. Se você entregou sua vida a Cristo, nada mais é teu. Mas não analisamos. Vamos aceitando. E oramos até, restitui o que é meu. Parece um bicho. Parece um gorila. Louvem a Deus com gratidão no coração. E tudo que vocês fizerem e disserem, façam em nome do Senhor Jesus. O que é em nome do Senhor Jesus? Como se Ele mesmo estivesse falando. Como se Ele mesmo estivesse presente e você escondido atrás dEle. E por meio dEle, agradeçam a Deus. Por isso, irmãos, em vez de vocês se envenenarem com a presunção, querem ser pentecostais e fortes, sejam humildes, sejam mansos, pacientes, aprendam as lições, encham-se de misericórdia, bondade, humildade, delicadeza, paciência, aprendam a pedir e a dar perdão, sejam agradecidos a Deus, por causa da mensagem viva e eficaz do Evangelho de Cristo. Preocupem-se em aprender e em ensinar para tornar a igreja de Jesus Cristo digna e forte na terra. Em Cristo, cantem louvores a Deus, cantem cânticos espirituais que fortaleçam a alma, essa alma tendenciosa que só quer pecar. Por isso, a minha esperança é que os que são fiéis a Deus em Cristo Jesus parem de presumir e vivam, mesmo nos dias escuros como o breu, tornando-se pessoas famintas e sedentas de fazerem a vontade do Senhor sobre a terra, até a vinda da eternidade. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Tem o céu, tenho eu além de ti, e na terra em quem tenho mais prazer, não há outro semelhante a ti, Senhor, és a minha